conheceu. Vamos lá, continuando falando sobre a Virginia Satir, que estava falando sobre lavar a louça. Onde ela estava? Ela descobriu que existem mais de 250 maneiras diferentes de se lavar a louça, dependendo de quem lava ou dos produtos utilizados. Então, quando nos prendemos à crença de que há apenas um jeito ou um ponto de vista, estamos deixando de fora muitas coisas boas em nossa vida. Aqui é um convite para você, se você sempre está muito presa em um único ponto de vista, talvez seja o caso de começar a olhar para outros pontos de vista, né? A garganta representa a nossa capacidade de falar em favor de nós mesmos, pedir o que queremos, dizermos eu sou. Quando temos problemas na garganta, em geral significa que não nos sentimos no direito de expressarmos essas coisas. Não estamos à vontade para defendermos nós mesmos. Garganta inflamada é sempre sinal de raiva. Nossa, tive muita garganta inflamada na vida. Quando há também um resfriado, existe confusão mental junto com ela. Já reparou se você, quando você pegou um resfriado, você estava com a cabeça muito confusa? A laringite, em geral, significa que você está tão bravo que não consegue falar. A garganta também representa o fluxo criativo do corpo. É nela que expressamos a criatividade. Quando nossa criatividade está sufocada ou frustrada, temos constantemente problemas de garganta. Isso acontece também com pessoas que vivem só para os outros, nunca fazendo o que querem, sempre tentando agradar mães, pais, cônjuges ou chefes. Será que a criatividade anda bloqueada, problema na garganta, sempre querendo agradar outras pessoas? Amidalite ou distúrbios de tireoide refletem criatividade frustrada por não se poder fazer o que se quer. Também já tive muita amidalite na vida. O centro energético da garganta, e é engraçado, né, porque foi a época que eu tive mais, que eu estava mais limitada em termos de poder exercer minha criatividade no meu trabalho. Muito interessante, né? O centro energético da garganta, o quinto chakra, é o lugar do corpo onde ocorrem as mudanças. Esse é um ensinamento maravilhoso da Louise Hay. Quando estamos resistindo a elas, no meio delas, ou tentando mudar, muitas vezes temos muita atividade nessa área da garganta. Repare quando você tosse ou quando outra pessoa tosse. O que acabou de ser dito? Aqui estamos reagindo. Trata-se de resistência e teimosia ou o processo de mudança está em andamento? Nos meus cursos, uso a tosse como instrumento para a autodescoberta. Sempre que alguém tosse, faço com que ele toque à frente do pescoço e diga em voz alta: estou disposto a mudar, eu estou mudando. Os braços representam nossas habilidades e a capacidade de abraçar as experiências da vida. A parte superior do braço está ligada à nossa capacidade, enquanto o antebraço está ligado às habilidades. Então, aqui é capacidade e aqui as habilidades. Ai, meu Deus, quase derrubei o livro aqui. Guardamos velhas emoções em nossas juntas e os cotovelos representam nossa flexibilidade em mudar de direção. Você aceita com flexibilidade mudar o rumo de alguma coisa em sua vida ou velhas emoções o estão mantendo arraigado num único lugar? As mãos agarram, seguram, apertam, deixamos coisas nos escapar pelos dedos. Às vezes, seguramos demais. Temos mão boba, somos mão fechada, mão aberta, damos uma mão a alguém, andamos de mãos dadas, está a mão ou fora de mão, temos mão pesada ou mão leve, alguns têm mãos abençoadas. As mãos podem ser delicadas ou duras, como nós pronunciados por se pensar demais ou deformados pela crítica artrítica. As mãos em garra se originam do medo, medo de perda, medo de nunca ter o suficiente, medo de aquilo não ficar se não for segurado pela força, com força. Olha que interessante. Que jeito que você tem deixado a sua mão, né? Agarrar-se a um relacionamento só faz o parceiro fugir em desespero. Mãos cerradas não podem pegar nada de novo. Então, se você tá com a mão fechada e você quer algo novo na tua vida, esquece, você não vai conseguir pegar nada novo. Soltar os braços, sacudir as mãos como para secá-las, nos traz uma sensação de relaxamento e abertura. Então, faz aí um pouquinho, né? Estica, faz com a sua mão assim, ó. Relaxamento e abertura, um pensamento novo, novos aprendizados.
Aquilo que lhe pertence não pode ser tirado, por isso apenas relaxe. Os 5 dedos têm seus próprios significados. Problemas nos dedos mostram que você precisa relaxar e soltar. Se você cortou o indicador, provavelmente existe raiva e medo relacionados com seu ego em alguma situação atual. O polegar é mental e representa preocupação. O indicador é o ego e o medo. O dedo médio está relacionado com o sexo e com a raiva. Quando você estiver com raiva, segure o dedo anular e veja dissolver. Olha que legal, né? Essa dica, segurar o dedo anular e ver acontecer, o dissolver a raiva. Segure o dedo direito se estiver com raiva de um homem e o esquerdo se estiver com raiva de uma mulher. O dedo anular tem a ver com as uniões e o pesar. O mínimo está relacionado com a família e com o fingimento. As costas representam nosso sistema de apoio. Problemas nas costas geralmente significam que estamos carentes de apoio, precisando de apoio, né? É frequente pensarmos que contamos apenas com o apoio do nosso cargo, família ou cônjuges. Porém, na realidade, contamos com o apoio total do universo, da vida em si. Então, é uma crença limitante achar que só pessoas próximas podem nos ajudar, né? Ou que nos apoiam. Na verdade, o universo nos apoia a todo momento. A parte superior das costas está relacionada com a sensação de carência de apoio emocional. Meu marido, esposa, namorada, amigo, chefe não me compreende, não me apoia. A parte média das costas está relacionada com a culpa. Tudo aquilo que está atrás de nós. Você tem medo de ver o que está lá ou está escondendo o que está lá? Você se sente apunhalado pelas costas? Isso ela está falando da parte média das costas. Culpa, se sentir apunhalado, medo de ver o que está lá. E aí, outra coisa que ela faz a reflexão. Você acha que está realmente na pior? Suas finanças estão uma bagunça ou então você se preocupa demais com elas? Então, pode ser que a parte inferior das costas o esteja perturbando por causa da falta de dinheiro ou medo de não tê-lo. A quantia que você tem não importa. Um número muito grande de pessoas crê que o dinheiro é a coisa mais importante da vida e que não conseguiríamos sobreviver sem ele. Não é verdade. Existe algo muito mais importante e precioso para nós, sem o qual não poderíamos viver. O quê? A respiração. A respiração é mais importante que o dinheiro. O ar que respiramos é a substância mais preciosa de nossas vidas, e, no entanto, tomamos como certo que depois que exalarmos esse ar, continua ali para inspirarmos de novo. Se não respirássemos outra vez, não duraríamos mais do que 3 minutos. Ora, se o poder que nos criou deu-nos a respiração e o ar para durar o tempo que vivermos, não podemos confiar que tudo o que mais necessitamos também nos será fornecido? A Louise Hay sempre dá esse exemplo e esse ensinamento sobre a abundância de ar que existe e a confiança, né? A gente nem pensa que pode faltar ar daqui a pouco para a gente respirar. Tipo, simplesmente se joga, confia e confia que daqui a pouco tem, né? Na hora que eu for inspirar, vai ter ar de novo. Então, por que que eu não uso essa mesma confiança e essa mesma certeza para confiar que tudo que eu preciso da vida vai ser fornecido para mim, né? Pelo universo. E os pulmões representam a nossa capacidade de sugar e expelir a vida. Problemas nos pulmões geralmente significam que temos medo de absorver a vida, ou então que não nos achamos no direito de viver plenamente. As mulheres sempre tiveram a tendência de não respirar fundo e, muito frequentemente, pensaram em si mesmas como cidadãs de segunda classe que não tinham o direito de reivindicar espaço e, às vezes, nem de viver. Hoje em dia, tudo isso está mudando. As mulheres estão tomando seu lugar na sociedade e respirando mais fundo e completamente. Já repararam como vocês estão respirando? Se vocês estão conseguindo respirar fundo? Fico satisfeita ao ver mulheres praticando esportes. Claro, elas sempre trabalharam duro, no campo ou em suas casas. Todavia, essa é a primeira vez na história, pelo que sei, que tantas delas estão se dedicando a esportes e exercícios físicos. É maravilhoso ver os corpos magníficos que estão emergindo. O enfisema e o tabagismo são modos de negar a vida. Eles mascaram uma sensação profunda de achar-se totalmente indigno de existir. Olha só, vou ler de novo.
Efizema e o tabagismo são modos de negar a vida. Eles mascaram uma sensação profunda de achar-se totalmente indigno de existir. Admoestações não modificarão o hábito de fumar, pois primeiro é necessário mudar a crença básica que deu origem a ela. E isso é verdade, tentar descobrir qual que é a crença que deu origem ao tabagismo. Os seios representam o princípio maternal. Quando há problemas nos seios, geralmente significa que a mulher está sendo supermãe de uma pessoa, lugar, coisa ou experiência. Parte do processo maternal é permitir que o filho cresça. Precisamos saber a hora de tirarmos as mãos dele, de entregar as rédeas a outros ou deixá-los em paz. A superproteção não prepara um jovem para lidar com suas próprias experiências. Às vezes, atitudes dominadoras literalmente cortam a nutrição de uma situação. Olha que interessante essa reflexão, né, sobre a importância do... Se você está com algum tipo de problema no seio, ou já teve algum tipo de problema no seio, será que você está deixando o processo maternal acontecer ou está sendo uma super mãe, está super protegendo, né, alguém, que pode nem ser seu filho exatamente. Interessante refletir sobre isso. E aí que ela fala sobre câncer nos seios. Existe também, quando a pessoa tem câncer nos seios, existe também um profundo ressentimento. Deixe ir o medo e saiba que a inteligência do universo reside em cada um de nós. Se libertar dos R's, né? A Luísa fala lá no começo, ressentimento, raiva, remorso. Teta Healing também fala sobre isso. Quanto manter cada R na nossa vida pode trazer, né, algum tipo de doença. O coração, claro, representa o amor. O sangue representa a alegria. Nossos corações bombeiam alegremente a alegria por todo o nosso corpo. Quando nos negamos amor e alegria, o coração se encolhe e torna-se frio. Como resultado, a circulação torna-se vagarosa e começamos a nos arrastar para anemia, angina e infartos. Então, problema no coração, problema de anemia, problema de falta de alegria, né? Não está deixando o amor fluir. Falamos em ataque do coração, mas o coração não nos ataca. Somos nós que o prejudicamos, pois nos envolvemos tanto nas novelas e dramas que criamos que muitas vezes nos esquecemos de notar as pequenas alegrias que nos cercam. Passamos tantos anos extraindo toda a alegria do coração que ele literalmente acaba desmaiando de dor. Pessoas que sofrem ataques cardíacos nunca são alegres, e se não aprenderam a apreciar o que há de bom na vida, recriarão outro infarto em pouco tempo. Então, fica atenta, se você está vivendo uma vida aí com muita falta de alegria, cuidado, pode ter um impacto aí de problema do coração no futuro, né? Coração de ouro, coração frio, coração aberto, coração duro, coração mole, coração bom, qual é o seu tipo de coração? Já o estômago, passando do coração para o estômago, digere todas as novas ideias e experiências que temos. O que seu estômago aceita ou não aceita? O que lhe dá nó no estômago? Quando temos perturbações de estômago, geralmente significa que não sabemos como assimilar a nova experiência. Sentimos medo dessa nova experiência e sente perturbação, dor no estômago, né, enjoo. Muitos de nós se recordam de quantas viagens de avião começaram a se popularizar. Entrar num pássaro de metal que nos transportaria de forma segura pelo céu era uma nova ideia difícil de assimilar. Assim, em todas as poltronas havia sacos para vômito e a maioria de nós usava. Vomitávamos nos sacos de papel o mais discretamente possível e os entregávamos à aeromoça, que passava um bom tempo andando de um lado para o outro no corredor recolhendo-os. Atualmente, apesar de ainda haver sacos em todas as poltronas, eles raramente são utilizados. Assimilamos a ideia de voar. Olha que interessante, né? É muito interessante refletir sobre o quanto uma situação nova, uma coisa que você está se sentindo inseguro pode trazer um enjoo, né? Vontade de vomitar, vamos dizer assim. Úlceras não passam de medo, o medo terrível de não ser bom o bastante. Tememos não ser bons para um parente ou superior. Não conseguimos engolir o que somos. Rasgamos nossas entranhas para agradar os outros. Não importa qual seja o cargo que ocupamos. Nossa autoestima é muito pequena. Temos medo do que vão descobrir sobre nós. Esse capítulo está meio pesado, né, meninas? Se vocês quiserem falar alguma coisa,
Só falando de problema, né? Quais problemas o que causa cada um dos problemas de saúde, só coisa pesada, né? Não tem uma coisinha leve. Vamos lá para o próximo. A resposta para isso, para essa questão que a gente acabou de ler da úlcera, e a gente não engoliu o que a gente como ela fala, rasgamos nossas entranhas para agradar os outros, a resposta para isso é o amor. Pessoas que se amam e se aprovam jamais têm úlceras. Seja delicado e amoroso com a criança interior que mora aí dentro de você e dele todo o apoio e encorajamento que você desejava quando era pequeno. Muito interessante isso. Os órgãos genitais são a parte mais feminina de uma mulher e a parte mais masculina do homem, e representam a feminilidade ou a masculinidade, nosso princípio masculino ou nosso princípio feminino. Quando não nos sentimos à vontade em ser um homem ou uma mulher, quando rejeitamos nossa sexualidade, quando rejeitamos nosso corpo por considerá-lo sujo ou pecaminoso, frequentemente temos problemas na área genital. É muito raro eu encontrar alguém que foi criado num lar onde os órgãos genitais e suas funções eram chamados pelos seus nomes corretos. Verdade. Todos nós crescemos usando eufemismos de um tipo ou do outro. Você se recorda do que sua família empregava? Como chamava os órgãos genitais? Podiam ser tão delicados como lá embaixo, ou até palavrões que o faziam sentir que seus órgãos eram sujos e nojentos. Sim, todos crescemos acreditando que havia algo não muito bom entre as nossas pernas. Acho que a revolução sexual que explodiu há alguns anos foi, de certa forma, uma coisa boa. Começamos a nos afastar da hipocrisia vitoriana. Subitamente, tornou-se certo ter muitos parceiros, e tanto homens como mulheres podiam ter aventuras de uma só noite. A troca de casais tornou-se mais aberta. Com tudo isso, muitos de nós passaram a gozar o prazer e a liberdade do nosso corpo de um modo novo e aberto. Todavia, poucos de nós pensaram em lidar com o que Rosa Lamont, fundadora do Self-Communication Institute, chama de Deus de mamãe. O que sua mãe lhe ensinou sobre Deus quando você tinha 3 anos ainda está no seu subconsciente, a não ser que você tenha feito algum tipo de trabalho mental para libertá-lo. Interessante, né? Aquele Deus era raivoso e vingativo, da que você aprendeu quando você era criança? Espera só um minutinho, deixa eu ver se está ligada a extensão aqui do computador. Deixa eu dar uma pausa. Então, falando sobre o Deus que você aprendeu quando você tinha 3 anos de idade, ele era raivoso e vingativo? O que aquele Deus pensava sobre sexo? Se ainda estamos abrigando essas primeiras sensações de culpa a respeito da sexualidade do nosso corpo, com toda certeza iremos criar punições para nós mesmos. Então, olha que importante você pensar sobre o que foi dito, se era um Deus que castigava, né? Se você aprendeu isso, será que não está na hora de mudar essa crença? Isso pode estar impactando em você, e talvez você possa estar criando punições para você mesmo por causa disso. Problemas de bexiga, ânus, próstata, pênis, bem como a vaginite, têm origem nas crenças distorcidas sobre nossos órgãos genitais e no valor das suas funções. Cada órgão do nosso corpo é uma magnífica expressão de vida, com sua própria e especial função. Não pensamos em nosso fígado ou em nossos olhos como sendo sujos ou pecaminosos. Por que então escolhemos acreditar que os órgãos genitais o são? O ânus é tão belo como o ouvido, por exemplo. Sem o ânus, não teríamos como expelir aquilo que o corpo não precisa mais e morreríamos bem rapidamente. Cada parte e função do nosso corpo é perfeita e normal, bela e natural. A gente precisa amar cada parte do nosso corpo. Peço aos clientes com frequência que têm problemas sexuais que comecem a se relacionar com o seu reto, pênis ou vagina, com um sentido de amor e apreciação pelas suas funções e beleza. Se você está estremecendo ou ficando irritado com o que está lendo aqui, pergunte-se por quê? Quem o mandou negar qualquer parte do seu corpo? Com toda certeza não foi Deus. Nossos órgãos sexuais foram criados para nos dar prazer. Negar isso é criar dor e castigo.
O sexo não é apenas legal, ele é glorioso e sensacional. É tão normal para nós fazer sexo como respirar e comer. Apenas por um instante, tente visualizar a vastidão do universo. Ela está além da nossa compreensão. Até mesmo os maiores cientistas, com os equipamentos mais modernos que existem, não podem medi-la. Bem, dentro desse universo há muitas galáxias. E numa das menores delas, num cantinho afastado, existe um sol de menor grandeza. Em torno desse sol giram umas poeirinhas, uma das quais é chamada de planeta Terra. Ora, acho difícil acreditar que a imensa, incrível inteligência que criou o universo inteiro seja apenas um velho sentado numa nuvem acima do planeta Terra, espiando o que eu faço com os meus órgãos genitais. Aí ela foi um pouco irônica, mas eu adorei essa ironia. No entanto, a maioria de nós teve esse conceito enfiado na nossa mente quando a gente era criança. É absolutamente vital desprendermos da nossa mente essas ideias tolas, antiquadas, que não nos apoiam nem nos nutrem. Insisto também que até nosso conceito de Deus precisa ser mudado, de forma que tenhamos um Deus para nós, não contra nós. Existe uma variedade enorme de religiões que podemos escolher. Se você atualmente tem uma que lhe diz que você é um pecador e um verme imundo, procure outra. Está numa religião que fala que você é pecador, pense nela que você quer continuar. Não estou defendendo a ideia de todos saírem por aí fazendo sexo livre à vontade. Só estou dizendo que algumas das nossas regras de vida não fazem o menor sentido, motivo pelo qual muitos as desobedecem e tornam-se hipócritas. Quando retiramos a culpa sexual das pessoas e as ensinamos a se amarem e a se respeitarem, elas automaticamente passam a tratar melhor a si mesmas e aos outros, o que resulta no seu mais alto bem e maior alegria. Então, olha que importante realmente retirar a culpa sexual e aprender a se amar e a se respeitar, porque isso vai ser bom para você e para outra pessoa. O motivo de termos tantos problemas com nossa sexualidade é o ódio e o nojo voltados contra nós mesmos, o que nos faz tratar nós mesmos e aos outros com mesquinhez. Não é suficiente ensinar a mecânica da sexualidade nas escolas. É preciso, num nível bem profundo, lembrar às crianças que seu corpo, órgão genital e sexualidade devem ser motivo de júbilo. Creio firmemente que os que se amam e amam seu corpo não maltratam a si mesmos e aos outros. Em minha prática, descobri que a maioria dos problemas de bexiga tem origem na raiva contra o parceiro, a famosa cistite. O que nos irrita está relacionado com a nossa feminilidade ou masculinidade. As mulheres têm mais distúrbios de bexiga do que os homens, porque têm uma maior tendência para ocultar a sua mágoa, não expressar a mágoa. Voltando à vaginite, ela em geral está envolvida com a sensação de se sentir romanticamente magoada por um parceiro. Os problemas de próstata têm muito a ver com a autovalorização e a crença de que à medida que vai se tornando mais velho, o homem torna-se menos homem. A impotência tem origem no medo e às vezes está relacionado com ressentimento contra uma parceira anterior. A frigidez também vem do medo ou da crença de que é errado gozar dos prazeres do corpo. Ela pode ainda ser causada por nojo contra si mesmo e às vezes é intensificada por um parceiro de pouca sensibilidade. Bastante coisa para pensar, hein, meninas? É uma aguinha. A síndrome pré-menstrual, a famosa TPM, né, que vem atingindo proporções epidêmicas, está diretamente relacionada com o aumento da propaganda nos meios de comunicação. Esses anúncios imprimem sem parar nas mentes femininas que o corpo deve ser borrifado, empoado, lavado e, de uma forma geral, super higienizado com os mais diferentes produtos para torná-lo razoavelmente aceitável. Ora, ao mesmo tempo que as mulheres estão assumindo sua posição igual na sociedade, também estão sendo bombardeadas com a mensagem negativa de que os processos orgânicos femininos têm algo de errado. Isso, combinado com a exagerada quantidade de açúcar que atualmente é consumida, cria um campo fértil para a síndrome. Olha só que interessante, falando sobre a TPM, né? O quanto a gente é bombardeada por mensagem negativa e com um monte de açúcar cria um campo fértil para que a TPM exista. Os processos orgânicos femininos, inclusive a menstruação e a menopausa, são normais e naturais, e devemos aceitá-los como tal,
mantendo sempre em mente que o nosso corpo é belo, magnífico e maravilhoso. Vocês percebem que muito assim do que a gente está lendo passa por se amar e se aceitar, amar e aceitar o corpo exatamente como ele é? Muito interessante esse ponto de vista da Louise, o quanto é importante se amar e se aceitar e nunca se criticar, né? Acredito que as doenças venéreas quase sempre são sinal de culpa sexual. Elas vêm de uma sensação, muitas vezes inconsciente, de que não é certo nos expressarmos sexualmente. Um portador de doença venérea pode ter muitos parceiros, mas somente aqueles cujos sistemas imunitários físico e mental são fracos serão suscetíveis a ela. Além desses antigos males, atualmente a população heterossexual criou um aumento de herpes, que é uma doença que fica indo e vindo para nos punir pela crença de que somos maus. Quem aí já teve muita herpes? A herpes tem a tendência de surgir quando estamos emocionalmente desequilibrados, o que por si só já conta muito. Agora vamos levar essa mesma teoria para a comunidade gay, que além de ter todos os problemas que as outras, enfrenta uma grande parte da sociedade apontando o dedo para ela, dizendo, maus. Em geral, as próprias mães e pais dos gays também estão afirmando, vocês são maus. É uma carga extremamente pesada. Na sociedade heterossexual, muitas mulheres têm pavor de ficar velhas por causa dos sistemas de crenças que criamos em torno da glória da juventude. Já ouvi muita gente com problemas de envelhecer. Para os homens não é tão difícil, pois eles até ganham um certo charme com um pouco de cabelo branco. E a idade lhe confere um ar respeitável, que pode despertar admiração. Isso, porém, não acontece com a maioria dos homens homossexuais, pois eles criaram uma cultura que coloca ênfase imensa na juventude e beleza, ignorando os sentimentos que existem por trás da aparência física. Quem não é jovem e belo praticamente não conta. A pessoa não é importante, só o seu corpo equivale. Esse modo de pensar é uma desgraça para todos eles, pois não passa de mais uma maneira de afirmar: ser gay não é bom. Com muita frequência, os homossexuais acham que quando ficarem mais velhos, se tornarão inúteis e indesejados. E com isso, muitos criaram um estilo de vida destrutivo para pensarem que é melhor se destruírem primeiro. Olha que maluco, né? Aí eu tenho um amigo gay que é lindo, maravilhoso, super grisalho, gato demais. Alguns dos conceitos e atitudes são típicos de vida gay. A exibição, o constante avaliar, a recusa de manter uma união estável, tudo isso é monstruoso. E a AIDS é uma doença monstruosa. Devido ao modo como... esse livro foi escrito há alguns anos, né? Hoje em dia não se usa mais o termo AIDS, né? Devido ao modo como os homossexuais se tratam uns aos outros, para muitos deles a ideia de envelhecer é algo pavoroso. É quase melhor morrer do que ficar velho, e a AIDS é uma doença que mata. É muito importante isso que a Louise Hay falou, de que às vezes a pessoa toma um comportamento autodestrutivo pelo medo de quando ela estiver velha, né? Então ela se destrói antes de ficar velha. Acho que isso não vale só para gay, né? Qualquer outra pessoa que esteja com comportamento destrutivo pode ter essa crença, né? Essas atitudes e modelos de comportamento só podem criar culpa num nível profundo. Eu, de forma nenhuma, estou tentando criar culpa para alguém. Todavia, precisamos olhar cara a cara as coisas que têm de ser mudadas para que nossas vidas funcionem com amor, alegria e respeito. Há 50 anos, quase todos os homossexuais se ocultavam, e atualmente eles conseguiram criar bolsões na sociedade onde, pelo menos, podem ser relativamente abertos. No entanto, tenho pena ao ver que muito do que eles criaram... Estranho, tá falando que a bateria tá acabando mesmo, mas tá ligada. Entendendo. Continuando lendo aqui sobre os gays. Embora seja deplorável o modo como homens normais tratam os homossexuais, é trágica a maneira como muitos gays tratam os outros gays. Os homens, por tradição, sempre têm mais parceiros sexuais do que mulheres. Quando homens se unem, portanto, há muito mais sexo. Quanto a isso, tudo bem. Alguns homens gostam de ter muitos parceiros, mais para satisfazer sua necessidade de autoestima do que pelo prazer.
Todavia, quando temos de nos entorpecer com álcool ou drogas todas as noites, e se necessitamos de vários parceiros por dia, só para provar nossa autovalorização, não estamos criando um espaço que nos nutre. Então, é muito importante, né? Por que que você está bebendo, usando drogas ou saindo com várias pessoas? Isso talvez não esteja te nutrindo. Isso é porque você sente um vazio e quer se autovalorizar, né? Tá querendo se provar algo, né? É hora de fazermos algumas mudanças mentais. Essa é a época de curar, de tornar tudo pleno, não de condenar. Devemos nos desligar das limitações do passado. Somos todos expressões divinas, magníficas da vida. Vamos reivindicar esse direito agora. O cólon representa a nossa capacidade de soltar, de mandar embora o que não precisa mais. O corpo, estando dentro do ritmo perfeito do fluxo da vida, precisa de um equilíbrio na ingestão, assimilação e eliminação. São apenas nossos medos que bloqueiam o desprendimento do que é velho. Aí agora vamos falar da prisão de ventre, pensando nesse conceito. Mesmo quando pessoas que sofrem de prisão de ventre não são realmente avarentas, elas, em geral, temem que nunca haverá o suficiente. Então, pessoas que têm prisão de ventre podem estar temendo nunca haver o suficiente. Agarram-se a antigos relacionamentos que só lhes causam mágoa. Tem medo de se desfazer de roupas que há anos estão fechadas no armário, porque talvez venham a precisar delas. Permanecem num emprego sufocante ou nunca se dão momentos de prazer, porque pensam que precisam economizar para dias difíceis. Ora, não remexemos a lata do lixo para encontrar o almoço de hoje. Portanto, aprenda a confiar no processo da vida, sabendo que ele sempre trará o que você precisa. Eu adoro esse conceito da Louise também, sobre o apego e o desapego, né? Se você está mexendo no lixo, o que você acha que você vai encontrar lá? Desapega, né? Para encontrar algo novo. Nossas pernas nos conduzem pela vida. Problemas nas pernas muitas vezes indicam medo de ir em frente ou uma relutância em seguir uma determinada direção. Muitas vezes temos coxas grandes, gordas, cheias de ressentimento da infância. Não quero fazer alguma coisa com frequência. Não querer fazer alguma coisa com frequência resulta em distúrbios de menor importância nas pernas. Já varizes representam ficar num emprego ou lugar que detestamos. As veias perdem sua capacidade de transportar a alegria, como ela já vinha falando lá atrás, né? Você está indo na direção que deseja? Ela vai falar dos joelhos agora. Os joelhos, como o pescoço, têm a ver com a flexibilidade e expressam o orgulho, o ego e a teimosia. Muitas vezes, ao irmos em frente, ficamos com medo de sermos obrigados a nos dobrar. Desejamos mudar, mas não queremos modificar nossas atitudes. Isso leva à inflexibilidade e causa o enrijecimento das articulações. Então, se você quer, muitas vezes você quer ir em frente, mas fica com medo, e é obrigado a se dobrar, né? Obrigado quer mudar, mas não quer modificar muita coisa, isso é totalmente inflexibilidade e isso pode enrijecer as suas articulações. De todas as nossas juntas, o mais difícil de sarar quando atingida é o joelho, pois nele sempre há o envolvimento do ego e do orgulho. Na próxima vez em que você tiver um problema no joelho, pergunte-se onde está sendo teimoso, onde está se recusando a se dobrar, onde você está sendo inflexível. Abandone essa inflexibilidade. A vida é fluxo, a vida é movimento. E para nos sentirmos bem, temos de ser flexíveis e nos movimentar com ela, igual as águas do rio, né? Um salgueiro se dobra e balança ao vento e é sempre gracioso, está sempre em paz com a vida. Nossos pés têm a ver com a nossa compreensão de nós mesmos e da vida, passada, presente e futura. Muitos velhos têm dificuldade em andar, sua compreensão foi distorcida e eles sentem que não tem mais para onde ir. Os idosos também arrastam os pés, como relutando a progredir. Já as crianças movimentam-se sobre os pés alegres, quase sempre dançando. A pele representa a nossa individualidade. Problemas de pele geralmente significam que achamos que nossa individualidade está sendo ameaçada de alguma forma. Sentimos que outros têm poder sobre nós. Um dos modos mais rápidos de curar problemas de pele é se nutrir, dizendo mentalmente centenas de vezes por dia:
Eu me aprovo. Retome o seu próprio poder. Então, problema de pele, você precisa se aprovar, dizer que se aprova. Acidentes, né, segundo a Louise Hay, não são acidentes. Como tudo mais em nossa vida, nós os criamos. Não é que digamos, quero sofrer um acidente, mas o fato é que temos padrões de pensamento que podem atrair acidentes para nós. Há pessoas que parecem ter tendência por acidentes, enquanto outras passam a vida inteira sem nenhum mesmo um arranhão. É verdade, eu conheci uma pessoa que já se arrebentou toda. Acidentes são expressões de raiva, indicam frustrações represadas diante da sensação de não ter a liberdade de falar por si. Eles também indicam rebelião contra a autoridade. Ficamos tão furiosos que queremos atingir alguém, e em vez disso, nós que somos atingidos. Em certas ocasiões, quando ficamos com raiva de nós mesmos, quando nos sentimos culpados, e aí a Luísa fala isso, né, que a culpa é a raiva de si mesmo. Quando achamos que merecemos castigo, criamos um acidente, que é um modo formidável de lidar com tudo isso. Se castigar, né? Você acha que precisa de castigo, você vai achar uma forma de se castigar. Na aparência, fomos vítimas indefesas do destino, mas o acidente nos permite recebermos compaixão e atenção. Temos nossos ferimentos tratados e ficamos de cama, às vezes por um longo tempo. E mais, ganhamos a dor. Olha que maluco. Então, às vezes a pessoa causa um acidente para receber a compaixão e a atenção. O ponto do corpo atingido no acidente nos dá uma pista da área da vida em que a gente se sente culpado. O grau de ferimento, e aí tudo isso que a gente já leu aqui, né? Todas as partes do corpo. O grau do ferimento indica com qual severidade achávamos que deveríamos ser punidos e qual a duração da sentença. Bem doido, né? Essa reflexão. Anorexia bulimia é negar a vida de si mesmo, uma forma extrema de ódio voltada contra o próprio eu. O alimento é a nutrição do nível mais básico. Por que você nega a nutrição a si mesmo? Por que você quer morrer? O que está acontecendo na sua vida que é tão terrível a ponto de você querer sair dela? O ódio contra si próprio é apenas ódio de um pensamento que se tem sobre si mesmo. E pensamentos podem ser mudados. Eu adoro isso, que a Louise Hay fala. Tudo é um pensamento e um pensamento pode ser mudado. O poder está no momento presente. O que há de tão errado com você? Foi criado numa família crítica? Teve professores críticos? Seus ensinamentos religiosos da infância lhe diziam que você não era bom bastante? Pense bem, pois na maioria das vezes tentamos encontrar motivos que fazem sentido para nós, pelos quais não somos amados e aceitos. Que motivo você anda encontrando aí para você não ser amado e aceito? Devido à obsessão da indústria de moda com a magreza, muitas mulheres já têm como mensagem principal: não sou boa o bastante, o que adianta? Usarão seu corpo como alvo do seu próprio ódio. Num nível qualquer estão dizendo: se eu fosse bem magra, eles me amariam. Isso, porém, não funciona, não leva a nada. Nada funciona de fora para dentro. As chaves do equilíbrio são a autoaprovação e a autoaceitação, se amar e se aceitar. A artrite é uma doença que tem origem num constante padrão de crítica, sobretudo de si mesmo, primeiro de si, depois dos outros. Pessoas artríticas, em geral, atraem muitas críticas porque seu modelo mental é criticar. Então, uma pessoa que atrai muita crítica, em geral, tem um modelo de criticar o tempo inteiro, a si mesmo e ao outro. Elas sofrem a praga do perfeccionismo, a necessidade de serem perfeitas o tempo todo, em todas as situações. Você conhece alguém nesse planeta que é perfeito? Eu não conheço. Acho que nenhuma de nós conhece. Por que estabelecemos modelos que dizem que temos de ser super pessoas para sermos meramente aceitáveis? Não é super mulher, super pessoa para ser aceitável. Isso não passa de uma expressão muito forte do não ser bom o bastante e um pesado fardo para carregar. Eu chamo a asma de amor sufocante. Existe a sensação de que a pessoa não tem o direito de respirar por si. Crianças asmáticas, com frequência, têm percepção super desenvolvida e assumem a culpa por tudo que aparece errado no seu ambiente. Sentem-se culpadas, portanto, indignas e merecedoras de punição. Ela está ligando a asma a isso. Por esse motivo, às vezes, a asma é curada com uma mudança de lugar, especialmente quando a família não vai junto.
Em geral, com o crescimento, as crianças deixam de ter asma. Isso acontece, na verdade, porque elas acabam se afastando da família por causa dos estudos, casamento ou independência financeira, e a doença se dissolve. Com frequência, mais tarde na vida, quando uma experiência qualquer, como que aperta um botão dentro delas, tem um novo ataque. Eu vou ler de novo esse parágrafo. Com frequência, mais tarde na vida, quando uma experiência qualquer, como que aperta um botão dentro delas, tem um novo ataque. Quando isso acontece, essas pessoas não estão, na verdade, reagindo à situação atual, mas ao que costumava acontecer na sua infância. Então, alguma situação que relembra, né, que rememora algo da infância, e a pessoa reage da mesma forma e volta a ter asma. E aí ela vai mudar de assunto aqui de novo, né? Queimaduras e bolhas, cortes, febres, chagas, inflamações e todas as ites de todos os tipos são indicadores de raiva sendo expressa no corpo. Então, it, terminou com it, provavelmente a raiva sendo expressa no corpo. A raiva sempre acha um meio de se expressar, não importa o quanto tememos reprimi-la. Tememos nossa raiva por medo de destruirmos nosso mundo. No entanto, ela pode ser liberada pela simples afirmação: estou com raiva disso, admitir que está com raiva. É como acontece com uma caldeira, que deixa sair o excesso de vapor para não explodir, né, ou a panela de pressão. Claro, nem sempre podemos dizer isso para os que nos cercam, como o nosso patrão, por exemplo, né? Vai falar, patrão, pô, tô com raiva, né? No entanto, podemos socar a cama ou as almofadas, gritar no carro ou quarto fechado, ou jogar tênis. São meios inofensivos de liberar fisicamente a raiva. Então, eu sempre falo que a raiva é para ser sentida, percebida que você está sentindo, e liberada de uma maneira saudável. Porque senão ela vai expressar em algum lugar do seu corpo, talvez uma it. Pessoas espiritualizadas com frequência acreditam que não devem ficar com raiva. Claro, todos procuramos evoluir para um ponto em que não culparemos mais os outros pelos nossos sentimentos. Porém, até a gente chegar lá, é mais saudável reconhecer que realmente está com raiva, que está sentindo isso no momento. E aí ela vai falar do câncer agora. O câncer é uma doença causada por um ressentimento profundo. Abrigado por tanto tempo, que literalmente começa a comer o corpo. Então, a Louise Hay acredita que o câncer é fruto de um ressentimento profundo. Algo aconteceu na infância que destruiu o sentido de confiança da pessoa. Então, algo aconteceu, a pessoa deixou de confiar. Essa experiência jamais é esquecida e o indivíduo vive com autopiedade, encontrando dificuldade em estabelecer e manter relacionamentos duradouros e significativos. Por causa desse sistema de crenças, a vida parece ser uma série de decepções, uma atrás da outra. Que a pessoa acredita, né, uma coisa, ela vai criando mais do mesmo. Uma sensação de impotência, desesperança e perda permeia o pensamento e torna-se fácil culpar os outros por todos os problemas. Vocês conhecem pessoas que ficam só culpando os outros pelos problemas? As pessoas que têm câncer também são muito críticas em relação a si mesmas. Para mim, a base da cura do câncer é aprender e a amar a si mesmo. Amar e aceitar o eu. Como sempre, Louise Hay fala isso desde o começo, desde o primeiro capítulo. O excesso de peso representa a necessidade de proteção. Procuramos proteção contra mágoas, desdém, crítica, maus tratos, sexualidade e avanços sexuais. Procuramos proteção por termos medo da vida, tanto em geral como num aspecto específico. Vocês já repararam que às vezes a sua fase mais tinha, uma fase que você realmente estava precisando de proteção? Eu já reparei isso, Eu não tenho tendência para gordura, no entanto, aprendi ao longo dos anos que quando estou me sentindo insegura e pouco à vontade, engordo uns quilinhos. Quando a ameaça desaparece, o excesso de peso vai embora por si só. Lutar contra a gordura é perda de tempo e energia. A Luísa já falou isso em outro capítulo. Dietas não funcionam, pois no instante em que se para, o peso sobe de novo. O melhor regime que conheço é amar-se e aprovar-se, confiando no processo da vida e sentindo-se seguro por conhecer o poder da própria mente. Entre numa dieta que corte todos os pensamentos negativos e seu peso cuidará de si mesmo. Há um número exagerado de pais que enfiam comida na boca de um bebê sempre que ele chora.
sem saberem qual é o verdadeiro problema que está acontecendo, o desconforto com o bebê. Essas crianças são aquelas que, ao crescerem, ficarão na porta da geladeira, dizendo, quero comer alguma coisa, mas não sei o que é, sempre que se defrontarem com um problema. A dor de qualquer tipo é, para mim, indicação de culpa. A Louise Hay fala isso, já falei isso em outro capítulo mesmo. A culpa sempre procura o castigo, e o castigo é a dor. Olha que doido. Então, culpa, a pessoa se sente culpada, ela vai querer se castigar, e uma forma de se castigar é sentindo dor. Dores crônicas têm origem em culpas crônicas, às vezes tão profundamente sepultadas que nem temos mais consciências delas. A culpa é uma emoção completamente inútil. Nunca faz ninguém se sentir bem, nem muda nenhuma situação. Verdade. Sua sentença agora terminou, portanto, deixe-se sair da prisão. Perdoar é tão somente abandonar, soltar, deixar ir, não ficar agarrado na dor, ficar agarrado naquele sentimento ruim, sabe? Deixa ir. Derrames são causados por coágulos sanguíneos que impedem a circulação adequada do sangue no cérebro. O cérebro é o computador do corpo. O sangue é a alegria, como a gente já leu aqui. Às vezes, as artérias são os canais por onde passa a alegria. Tudo funciona sob a lei e ação do amor. Existe amor em cada pedacinho de inteligência do universo. É impossível algo funcionar bem sem que haja amor e alegria. O pensamento negativo entope o cérebro, não deixando lugar para que o amor e a alegria fluam livremente. A vida só é sombria se a tornamos assim, se escolhemos encará-la dessa maneira. Podemos encontrar um desastre total no menor dos distúrbios e um pouco de alegria na maior das tragédias. Só depende de nós, depende da forma como a gente encara, né? Você pode encontrar alegria no pequeno desconforto, né? O que eu posso receber de desconforto, né? Que às vezes você pode sentir, sim, um pouquinho de alegria, um alívio, ver com os olhos positivos. Às vezes tentamos forçar nossa vida a tomar uma determinada direção que não é para isso, e não é para o nosso mais alto bem. E então criamos derrames para nos obrigar a tomar uma direção totalmente diferente, a reavaliar nosso estilo de vida. A rigidez no corpo representa a rigidez na mente. Então, corpo rígido significa uma mente rígida. O medo nos faz manter-nos agarrados a velhos modelos e encontramos dificuldade em sermos flexíveis. Quando acreditamos que existe um único meio de executar alguma coisa, né, só tem um único jeito certo, é comum a gente ficar enrijecido. Todavia, sempre existe um outro meio. Lembre-se de Virginia Satir e seus 256 modos diferentes de lavar louça. Quando acontecer um enrijecimento, note que parte está afetada e consulte a lista dos padrões mentais, que lhe mostrará onde em sua mente você está sendo rígido. A cirurgia tem seu lugar, ela é boa para fraturas, acidentes e para males que um principiante não tem capacidade de dissolver. Em casos como esses, é mais fácil submeter-se a uma operação e concentrar todo o trabalho de cura mental no impedimento da recriação da condição. Aqui é o que a Louise Hay acredita sobre a cirurgia, né? Ela tem o seu papel, né? Às vezes, ela é importante, você não vai conseguir dissolver ela de uma outra forma, a doença ou a questão em si. Mas você pode usar a força do seu pensamento para que aquilo não volte para você, para mudar o seu padrão mental. A cada dia aumenta o número de profissionais na área médica realmente dedicados a ajudar a humanidade. Isso é maravilhoso, né? Cada vez mais e mais médicos estão se voltando para métodos holísticos de cura, tratando não só a doença, mas toda a pessoa. Não é só a doença que tem que olhar, né? Tem que tratar todo mundo, todo holístico, né? Do corpo inteiro, mente, emoção, tudo. No entanto, isso o Dr. Bach falou em 1935, hein, gente? Nós já estamos em 2021. No entanto, a maioria dos médicos ainda não trabalha com a causa das doenças e só tratam os sintomas, os efeitos, fazendo isso de duas maneiras, envenenando ou mutilando. Os cirurgiões cortam, e se você for procurar um, ele geralmente recomendará uma operação. No caso de ser decidida uma cirurgia, prepare-se para ela de modo que transcorra da melhor forma possível e haja uma recuperação rápida. Então, se você precisar fazer uma cirurgia, prepare-se para que ela realmente seja
Aconteça da melhor forma possível, que você se recupere o mais rápido que for possível. Peça ao cirurgião e seus assistentes que cooperem com você. Em geral, os presentes à sala da operação não têm consciência de que, mesmo que o paciente esteja inconsciente, ele ainda ouve e capta tudo o que é dito no seu nível subconsciente. No Theta Healing tem, inclusive, um comando para isso, para essa questão de coisas que ficam no subconsciente, quando você não está totalmente consciente, né? Que entra no seu subconsciente em momentos que você não está totalmente consciente. Ouvi um líder New Age contar que ela precisou de uma operação de emergência e então conversou com o médico e o anestesiologista antes da cirurgia, pedindo-lhes para tocar música suave durante a operação e conversarem entre si com ela sempre em afirmações positivas. Solicitou mesmo o favor da enfermeira da sala de recuperação. A operação transcorreu sem o menor problema e sua recuperação foi rápida e confortável. Quando meus clientes têm de ser operados, recomendo-lhes as seguintes afirmações. Toda mão que me toca no hospital é uma mão curadora e expressa apenas amor. A operação é rápida, fácil e perfeita. A cada dia que passa, eu me sinto melhor e melhor. Antes de se internar no hospital, se você puder, prepare uma fita gravada com uma série de afirmações positivas. Deixe o seu gravador ao lado da cama e toque a fita constantemente enquanto você descansa e se recupera. Procure notar sensações, não dor. Imagine o amor fluindo do seu coração para os braços e mãos. Depois, ponha as mãos sobre a parte do corpo que está sarando e diga-lhe, eu a amo e estou ajudando-a a ficar boa. O inchaço representa o entupimento e a estagnação no pensamento emocional. Criamos situações onde fomos magoados e nos agarramos a essas lembranças. O inchaço ou edema também muitas vezes representa lágrimas represadas, a sensação de estar preso num beco sem saída, ou o acusar outros pelas nossas próprias limitações. Então, o inchaço, o edema, tem muitas vezes a ver com lágrimas represadas, a sensação de estar presa num beco sem saída, não ver saída para um problema, ou acusar os outros pelas nossas próprias limitações. Liberte o passado, deixe-o escorrer, retome seu próprio poder, pare de pensar no que você não quer, use sua mente para criar, sim, tudo o que você deseja. Deixe-se fluir com a maré da vida. Eu vou beber água. Engasguei. Os tumores são falsos crescimentos. Uma ostra absorve um pequeno grão de areia e, para se proteger do atrito, forma uma casca dura e brilhante em torno dela. O resultado é uma pérola, que nós consideramos bela. Nós absorvemos uma mágoa e a encobrimos, mas ficamos constantemente arrancando a casca. É como se rever sempre um velho filme. O resultado é um tumor. Ficar revisitando a mágoa, né? Então, ela fala que o resultado é um tumor. As mulheres têm muitos tumores na área uterina e creio que o motivo disso é elas abrigarem ali ferimentos emocionais, golpes contra a sua feminilidade que ficam alimentando. Costumo chamar essa condição de síndrome ela me machucou ou ele me machucou. O fato de um relacionamento amoroso terminar não significa que há algo de errado conosco, nem é motivo para diminuirmos nossa autovalorização. O importante não é o que acontece, mas o modo como reagimos a isso. Somos 100% responsáveis pelas nossas experiências. Que crença sobre você mesmo você precisa mudar para atrair comportamentos e atitudes mais amorosas? Interessante, né? Então, esse aqui foi o capítulo sobre o corpo. É um capítulo longo, como eu comentei, capítulo 14. Eu vou fazer a meditação agora para vocês, e aí eu abro para a gente conversar, tá bom? Vamos lá. Acho que é a nossa musiquinha de meditação. Depois, vale, meninas, vocês lerem com calma esse capítulo, começarem a consultar toda vez que vocês estiverem sentindo algum desconforto, qual o tipo de padrão de pensamento que pode estar causando esse desconforto. É um capítulo para
Assim, a gente leu numa toada e é muita informação, mas é um capítulo para você depois digerir com calma, sabe? Porque realmente é muita coisa para amadurecer, né? Muita novidade. Então, vou pedir agora para vocês fecharem os olhos de vocês. Dá uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Mais uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Reconheço o meu corpo como um bom amigo. Cada célula do meu corpo possui divina inteligência. Ouço o que ele diz e sei que seus conselhos são válidos. Estou sempre seguro e divinamente protegido e guiado. Escolho ser saudável e livre. Tudo está bem no meu mundo. Pode dar uma inspiração profunda, uma expiração profunda. E no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. E na semana que vem a gente vai ler o capítulo 15, que é uma grande lista que relaciona a situação, né, a doença ou a parte afetada, uma possível causa e um novo padrão de pensamento que é preciso ter. Na verdade, é um capítulo enorme. A gente vai dar uma passada rápida por ele, não vou ler todas as questões. E aí a gente já vai direto para a quarta parte, que é a história da Louise Hay, que é muito legal vocês conhecerem também, entrar mais no detalhe na história dela. Ela se curou com câncer, praticando, colocando em prática tudo isso que ela ensina, né? Então é muito, muito legal. Até semana que vem, meninas.